você abriu sua Bíblia em Abacuque, texto difícil, não difícil intelectualmente, mas um texto difícil nas nossas mentes e corações, um desafio para mim, e espero que os irmãos sejam edificados como eu sou, quando me lembro do que nós veremos hoje. Mais uma vez, com muito temor, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos ao Senhor rogar por misericórdia. Pai querido e amado, muitas orações foram feitas a Ti. Durante os louvores de introdução, por cada coisa que seria conduzido como oferta e as crianças da salinha. Ó Deus, nós queremos pedir por esse momento agora, que o Senhor use o vaso de barro, que os meus pecados, Senhor, não atrapalhem, Senhor, a minha mente de expor o texto sagrado, que o Senhor, por misericórdia, Senhor, me ajude a lembrar aquilo que foi estudado, aquilo que foi meditado, não ao longo só da semana, do dia ou dos anos, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem desde a eternidade no Espírito Santo, traçado já em Abacuque, Deus. Ó Senhor de misericórdia e graça, lembra-nos, Senhor, da Tua palavra que é viva e eficaz. Dá-nos, Senhor, dá-nos do pão da vida, Senhor. Nós nos alimentamos hoje, nós sorrimos, nós comemos, dormimos, e agora nós precisamos comer do pão eterno, Deus. Fale com o Teu povo, não nos deixe sem ouvir a Tua voz. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 16. O nome desse sermão, esse é mais um sermão de uma série, eu já preguei um deles aqui na igreja, chamado A Vida que Tu Tem para Glorificar a Deus, é a vida que tu tem hoje. Eu não sei se já saiu no YouTube, mas eu já preguei esse sermão aqui. É uma série de sermãos que eu tenho pregado não só na igreja, mas em outras igrejas também. E essa é glorificando a Deus apesar das circunstâncias. Esse é o tema do sermão, glorificando a Deus apesar das circunstâncias. Abacuque 3, a partir do 16. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Irmãos, provavelmente qualquer um que já tenha entrado numa igreja algumas vezes já ouviu alguém falando desse texto em algum lugar. No entanto, esse é um texto como aqueles de Malaquias, mal utilizado. Ele é um texto lido, a pessoa lê, vira para você e fala assim, não, está dando tudo errado, mas uma hora vai dar certo, continua. É mais ou menos isso que se diz por aí. Ou, por exemplo, você está passando alguma dificuldade financeira e aí alguém usa esse texto para poder falar, ó, a dificuldade financeira está aí já usa o jargão, está passando pelo deserto, mas vai dando glória porque já o deserto acaba. Esse é o tipo de texto para usar para esse tipo de coisa. Só que, será mesmo que o texto é só para dizer que a gente tem que ter um fôlego um pouquinho maior, porque daqui a pouco vai dar certo? Não está dando certo agora. Não, está difícil agora. É finanças, é enfermidade, é luto, está difícil agora. Mas já, segura só mais um pouquinho que vai dar certo. Será que esse é um texto para falar disso? Antes de mais nada, irmãos, eu quero esclarecer os irmãos um pouco sobre história. Esse é um texto que não pode ser compreendido sem história. Esse não é um texto que você depende de hebraico, de grego. Esse é um texto que você depende de história. E me deixe contar algumas histórias para os irmãos. Hoje, atualmente, nós estamos vendo um confronto entre o Irã
e Israel, né, que derivou do conflito em Gaza, que os Estados Unidos já se meteu e, graças a Deus, acabou com o poder nuclear do Irã. Esse é um texto daquela região. É um texto que se passava no Iraque e no Irã. Por isso que você precisa saber de geografia e de história, porque senão esse texto aqui não vai fazer sentido nenhum para os irmãos. Por quê? Essa é uma época aonde tinha um camarada chamado Nabucodonosor, ou o filho do Nabopolassar. Nomes feios pra carambas, mas que os irmãos lembram. O Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, tacou fogo no templo de Jerusalém. E eles tinham essa mania, esse mau hábito. Por exemplo, o pai dele tacou fogo em Nínive. Incendiou a cidade de Nínive. Quantos lembram lá do profeta Jonas, baleia, pregando em Nínive? Então, o pai do Nabucodonosor, no ano 612 a.C., tacou fogo em Nínive. Incendiou tudo. Ele ganhou a incursão desde o norte do Eufrates até o delta do Nilo, quase chegando em Roma. O amigo gostava de ganhar guerra e tacar fogo nas coisas. E o Nabucodonosor não era diferente e começou a fazer isso também. Nessa época aqui, Judá não tinha sido destruído ainda. Está na porta da destruição. Quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Abacuque, Abacuque está preocupado. Por quê? Hoje você ligou a televisão, ou ontem, e você viu lá, Estados Unidos ataca o Irã, Donald Trump jogou bomba lá, explodiu tudo. Na época do Abacuque foi igualzinho. O Irã estava destruindo tudo, e todo mundo estava sabendo. Não o Irã, mas o Iraque propriamente dito, que era a Babilônia. Estava destruindo tudo. E eles estavam sabendo, tem uma galera aí que quando não vem o pai, vem o filho. E a coisa fica feia. Quando não vem o pai, vem o filho, e eles não apenas destroem a cidade, eles queimam tudo, os soldados estupram as mulheres, é terrível. Quando eles vêm, esse pessoal da Babilônia, do Iraque, lá pertinho do Irã, eles vêm e é terrível. E o Abacuque está preocupadíssimo. E o Abacuque, para resolver esse problema, ele faz uma oração que nós faríamos hoje. Ele linka duas coisas. Ele tem um problema social, um problema político, e ele tem teologia. Por isso que nós dizemos o tempo todo, teologia, vida social, política, nada disso se separa. Tudo isso aí vai se juntar no final do dia. Por quê? O Abacuque ficava assim na cabeça do Abacuque. Não, mas eu aprendi que Deus é bom. Deus é justo. Deus é santo, 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 como disse Isaías. Deus é puro. Aí ele vai escrever aquela frase que marca os teólogos. Todo teólogo gosta dessa frase, que gosta de teologia sistemática. Ó Deus, tu que é tão puro de olhos e não pode contemplar o mal, permitirá que os ímpios destruam aqueles que são mais justos que eles? O Abacuque tem um problema, meus irmãos. É como o Abacuque está olhando. Ó Senhor, aqueles homens são perversos, tacam fogo em tudo, Deus. Eles estupram as mulheres, Senhor. Eles matam as crianças, Deus. O Senhor vai deixar eles destruir nossa terra, Senhor? E o Abacuque está com isso no coração. Ele está ouvindo, está tendo guerra. Eles já destruíram Nínive. Eles estão descendo do norte para o sul. Vai dar ruim. E o Abacuque começa a ir até Deus em oração. Ó Deus, tu que é puro, tu que teus olhos não podem contemplar o mal, tu não vai deixar fazer isso, Senhor. Ok, o Abacuque ora, no capítulo 1. Chega no capítulo 2, o capítulo começa com o Abacuque se sentando e falando, eu vou ficar na torre de vigia, e eu não vou sair da torre de vigia até Deus dar uma resposta à minha oração, porque se ele é santo, ele precisa fazer alguma coisa contra o mal. Deus vai dar uma sentença para ajudar, no capítulo 2. Olha, Abacuque, tu não entendeu nada. Primeira coisa que tu precisa entender, Abacuque, o justo viverá pela fé. Isso aí todo mundo lembra, por causa do Martinho Lutero e por causa de Paulo em Romanos 1,16. O justo viverá pela fé. Capítulo 2, a partir do versículo 4. Só que Deus vai falar mais uma coisa para Abacuque. Abacuque, Judá pecou e Judá precisa ser sentenciado. Judá será destruído. Eu estou trazendo Nabucodonosor e a Babilônia para destruir Judá. Ok. Agora nós temos um problema. Preste muita atenção nisso, porque
pelo menos uma vez a cada 3 meses eu sou contestado com isso. Existiu um filósofo chamado Epicuro. Presta atenção, Epicuro tinha um dilema. Se Deus existe, olha como é que ele falava, se Deus existe, Deus não se importa com a humanidade. Porque Deus não pode existir e abandonar os homens à maldade do jeito que está. O mais forte mata sempre o mais fraco. O mais rico sempre tem muito e o mais pobre nunca tem nada. Se Deus existe, a gente precisa resolver um problema. Ou Deus não se importa com a maldade do mundo, ou ele não é o Deus dos judeus. Porque os Deus dos judeus, ele é totalmente poderoso e totalmente bom. Alguém que é totalmente poderoso e totalmente bom, não deixa o mal vencer. Ou seja, na mente de Epicuro, o Deus da Bíblia não cabia. Por quê? Deus não pode, na mente de Epicuro, ser completamente bom, completamente justo e deixar o mal existir. O problema é que tanto Abacuque quanto Epicuro estão antes da cruz. Na cruz, Deus prova que ele se importa com o mal da humanidade, ao ponto de se entregar para acabar com o mal. Deus não nos abandonou. Na verdade, ele se humilhou, encarnou e sofreu os nossos pecados. Agora, para Abacuque, uma solução precisa ser dada. Abacuque está sedento, irmãos. Abacuque tem teologia e ele está vindo mal batendo na porta dele. Abacuque é um cristão comum, que está vendo o mal chegando, a destruição batendo na porta, e ele tem na mente dele, o meu Deus é bom, o meu Deus é amoroso. E o que nós fazemos com essas duas realidades? Existe mal no mundo e Deus é bom. Nós precisamos dar uma resposta a isso. Mas por que o crente morre de câncer? Eu já perdi gente amada, crente, mais crente que eu, meu Deus do céu, de câncer, mais santo que eu, de câncer. Por que o câncer bate na porta dos crentes? Por que o crente tem ainda que comer ovo e linguiça o mês inteiro? Por que nós não temos dinheiro para pagar o melhor plano de saúde? É a resposta. Abacuque é um cristão normal, entre aspas, cristão depois de Cristo. Mas ele é um homem temente a Deus normal, que ele tem duas demandas. Deus é bom e o mal está batendo na porta. Qual é a resposta cristã para esse negócio? Deus vai falar para ele, Abacuque, número 1, vou te dar uma visão. Abacuque vai ver o futuro e Deus vai dar as palavras a ele. O justo viverá pela fé. Primeira coisa, Abacuque, tu quer que eu destrua os ímpios, mas não chegou a hora ainda. E número 2, Abacuque, o justo mesmo vive só pela fé e nada mais do que a fé. O justo se apoia só na fé. Como eu disse na minha última pregação, a fé é um atestado de falência, irmãos. A fé é um atestado de total miséria. A fé é um atestado. Você fez uma carta. Quando você disse, eu creio, você assinou uma carta dizendo, eu não dou conta. Eu não sou suficiente. O que eu quero dizer aqui nesse primeiro momento? E sobre isso que eu quero falar essa noite. O que nós fazemos quando o mal está batendo na porta? Pastor Leonardo pregou, Vinícius pregou, o Alisson mandou muito bem, Andrade foi maravilhoso na pregação, o Mateus está ensinando, o Oliveira está ensinando os adolescentes, o Paulo, a igreja está florescendo, tem as irmãs com as mensageiras, tem irmãos com embaixadores, a igreja está florescendo, ok. E quando a realidade do mal bate na nossa porta? A primeira coisa que a nossa língua diz é, eu vou blasfemar contra o meu Deus. Não é de hoje, irmãos, que eu sinto na pele a murmúria mesmo, crescendo no meio cristão. É sempre assim, mas se Deus fizesse isso,
sempre com um tom de que nós somos mais sábios que Deus para poder mexer nas circunstâncias e termos circunstâncias mais favoráveis segundo a nossa própria sabedoria. Ok, tudo isso. Mas eu quero tentar provocar os irmãos a pensarem a partir do texto sagrado. Olha o que Abacuque vai dizer no versículo 16. Abacuque, ouvi isso, diz no versículo 16, ouvi isso o quê? Abacuque ouviu dos céus que os ímpios iriam destruir Judá. Abacuque ouviu para os céus que não ia ter socorro no dia da angústia. Abacuque ouviu do céu que a guerra ia destruir a cidade santa. Abacuque ouviu que ele não tinha nada em que se apoiar, a não ser fé. Fé não que algo momentaneamente iria acontecer, mas fé que um dia, Abacuque não saberia quando. A única coisa que Abacuque ouviu foi: haverá um dia, Abacuque, um dia onde o Deus forte e poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos, há de justificar os santos somente pela fé. Eu irei resolver os problemas com os ímpios, mas os santos estarão seguros na fé. Quando Abacuque ouve isso, versículo 16, ele diz: o meu íntimo estremeceu. E é aqui que eu começo a mensagem. Aqui é que eu começo a refletir no meu coração, e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Irmãos, se no meio do clamor das quartas, se no meio dos nossos joelhos de madrugada, no meio das nossas orações fervorosas, orações de lágrimas, lamúrias, grito de socorro, Deus dissesse: eu vou responder, eu vou te responder, e eu vou resolver o seu problema, mas você não sabe como nem quando, você só tem que crer. Irmãos, nós que já passamos muito tempo orando por uma coisa, parece o silêncio é ensurdecedor quando Deus não fala nada com a gente, irmãos. Quando estamos orando por um parente querido que não se converte, por um casamento que não vai para frente, por uma família que está endividada, irmãos, é agonizante não ouvir nada. Mas e se nós ouvíssemos o que Abacuque ouviu? Abacuque, senta e espera, porque eu vou destruir tua terra e você não vai ver nada de provisão. Abacuque clamou, irmãos: Deus não vai fazer justiça não, Deus. Tem que fazer justiça, o Senhor é santo. E Deus falou: eu vou fazer justiça, mas eu vou fazer justiça no meu tempo, e você não vai ver essa justiça. Não é para agora, Abacuque. A minha justiça descerá, mas você não haverá no dia que se chama hoje. Eu começo esse sermão fazendo uma pergunta para todos nós. Uma pergunta que depende da honestidade do seu coração. E se Deus dissesse hoje não? E se Deus dissesse semana que vem também não? E se Deus dissesse: olha, tu vai morrer e não tem nada para você. Aliás, a promessa não vai cumprir em ti, vai cumprir no neto. E se aquela profecia que tu ouviu lá, de que tu vai ter casa, foi para o teu tataraneto e não foi para você? E nós morarmos de aluguel a vida inteira, sem conseguir a casa própria. Deus fracassou? E se o cristão morre de câncer, Deus fracassou? E se os casamentos que nós fizemos besteira a vida inteira não forem restaurados, Deus fracassou? E se nós criarmos filhos com a Bíblia aberta e eles não derem uma resposta para o céu, Deus fracassou? Porque na metodologia de hoje, são 3, 4 passos para dar certo, e quando não dá certo, eles botam a culpa em vocês. Não teve fé suficiente. Se tivesse fé, a porta tinha se aberto. Se tivesse fé, tinha curado fulano. Se tivesse fé, sempre é os irmãos o problema. Não. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é o Deus de Abacuque. Abacuque, eu vou justificar o pecador e eu vou dar cabo do ímpio.
mas você não vai ver isso. A palavra de Deus nos adverte no versículo 16. Quando eu ouvi isso, o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas vacilaram. Eu gosto da arque ou ara que trazem. Os meus joelhos batiam um no outro. Isso é Deus falando, irmãos. Quando Deus fala, até os ossos tremem. Quando Deus fala, os ossos são esmagados. E às vezes, irmãos, na primeira vista, não é a resposta que nós gostaríamos de ter. Às vezes não, irmãos. Às vezes, o que nós estamos pedindo, é como Tiago diz na sua epístola, para satisfazer apenas os nossos desejos carnais. Às vezes nós não precisamos, irmãos. Eu costumo brincar. Saiu um livro que eu queria ler muito esses dias. Aí o pastor me mandou. Aí eu falei, botei na lista para nunca comprar. Não estou comprando o livro. Aí ele riu, botou risos. Aí eu mandei para ele. Se eu não tenho, é porque Deus não quer que eu leia. Eu tenho que parar de dar desculpa. Deus, eu preciso disso, daquilo outro. Meu Deus do céu, será que Ele não sabe do que nós precisamos? Será que o nosso Deus é tão pequeno que se faltarem palavras, Ele não nos dará o seu favor? Ou a gente não lembra mais da oração de Ana, meus irmãos, que não havia palavras, mas balbuciava apenas em lágrimas, e Deus concedeu o desejo do coração, que era Samuel. Será que Deus só ouve palavras? Ou será que Ele não ouve mais os ossos contritos? Na realidade, o que Ele disse a Davi foi: ao coração contrito e quebrantado, eu não resistirei. Não foram as palavras. Esse é Deus falando. Esse é Deus falando na vida de Abacuque. E, meu Deus, por que ele estremeceu? Continue a leitura. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Deixa eu terminar o versículo 16. Irmãos, queridos irmãos, é provável que um dia sejamos presos. É provável, quando eu comecei a namorar e noivei com a Carol, eu falei para ela, é provável que um dia eu seja preso. É provável que um dia muitos dos nossos irmãos sejam presos no Brasil. Porque nós não vamos poder... Imagina eu pregar esse texto e pular esses 2 versos. Porque Deus diz que vai destruir o ímpio. Está aí no seu versículo. Olhe para a última parte do versículo 16. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Com muito amor, com muito carinho. Se você é ímpio e você está me ouvindo hoje, eu daria a minha vida por você como o meu Senhor já o fez. Mas olhando nos seus olhos, em amor, eu preciso te dizer uma coisa. Se você não se converter dos seus pecados, você será destruído e esmagado no dia do juízo. Porque você ofende a um Deus santo e justo. Porque você, dia após dia, ao invés de se voltar para Deus e adorá-lo como Criador de tudo, você insiste em ser o Deus da sua própria vida. Abacuque tem uma convicção: o dia dos ímpios chegará. E certamente, eu sei que tem irmãos aqui hoje que me olhariam e diriam: Mateus, não é para tanto. Eu tenho um pacto, eu e o meu Deus. Todo o texto que eu ler, explicarei, apesar das consequências. O texto é claro. Abacuque espera o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca.
o Irã, os muçulmanos fazem guerra, tiram a paz não apenas de outros povos, mas a paz do seu próprio povo, que não se envolve em conflitos militares. Em Gaza, civis diariamente eram feitos de escudo. No Irã, o dinheiro público é revertido para bombas nucleares. E eu afirmo que um dia se levantará o juiz de toda a terra. Olhos como chamas de fogo, pés reluzentes como latão polido, cabelos brancos como a neve, vestes salpicadas de sangue. Virá dos céus, dado a palavra de ordem, e o rasgar das nuvens. A última trombeta tocará. Ele montará nas nuvens, virá com miríades e milhares de anjos. Então, aqueles que cometeram violência sem fim, terão que dar conta de todo o sangue inocente derramado. Haverá um dia que não acabará em pizza, não ficará tudo bem. Haverá um dia em que, como diz Apocalipse 6, as almas dos decapitados que clamam debaixo do trono, até quando não nos fará justiça, Senhor? Haverá um dia, meus irmãos, em que cada gota de sangue do Coliseu, em que a pele de Policarpo queimada, haverá um dia aonde terão que dar conta do sangue de João Reis, cada dia da prisão de João Bânia. Haverá um dia em que Deus vindicará os seus santos. Deus não nos esqueceu, Deus não abandonou o seu povo à maldade dos homens. Abacuque tinha essa convicção, e é sobre ela que eu vos falo hoje. A convicção de Abacuque, versículo 17. A convicção de Abacuque não está firmada no que se pode ver. A convicção de Abacuque não está firmada nas circunstâncias da época. Porque, na época, nada podia ser visto. Versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimentos na lavoura, não havendo ovelhas no curral, bois nos estábulos. A resposta de Abacuque para o mal, quando Deus falou com ele, foi... Versículo 18. Ainda assim, cada palavra importa. Ainda assim como? Passando fome. Ainda assim como, Abacuque? Com a Babilônia queimando tudo em Judá. Ainda assim como, Abacuque? Com a destruição e o caos assolando tudo. Perguntamos a um pai que perdeu um filho e uma nora no mesmo acidente: por que tu trabalha ainda na outra semana? Mesmo que não haja fruto na videira, na oliveira, na figueira, mesmo que não haja bois, mesmo que não haja nada, Mateus, eu, ainda assim, exultarei e me alegrarei no Senhor. Nós precisamos voltar, se somos reformados de verdade, precisamos voltar para o que os pulmões de Lutero dizia: minha alegria e satisfação encontram-se somente em Cristo. Vocês podem tentar me dar qualquer coisa. Casamento melhor, carro melhor, emprego melhor, dias melhores. No final do dia,
No final do dia, a nossa satisfação é o Senhor. O que nos difere daqueles que estão prestando culto lá fora não é o tipo de culto, é o tipo de satisfação. É porque eles buscam as coisas que irão perecer e nós buscamos aquilo que é eterno. No final do dia, meus irmãos, nada além de exulte no Senhor, o Deus da nossa salvação. Versículo 19. E eu caminho para 2 exemplos sobre isso, antes das aplicações. O Senhor, o soberano. Irmãos amados, eu não sei se isso impacta o seu coração, mas eu gostaria que você lesse palavra por palavra comigo. Como que um homem ouve que Deus não vai intervir na destruição? E nós sabemos, a destruição veio. Nabucodonosor queimou tudo. A destruição chegou. Mas sabe o que eu acho de mais lindo disso tudo? Olhe para o versículo 19. Abacuque não começa a maldizer Deus, blasfemar contra Deus, insultar Deus, falar que Deus não é sábio, falar que Deus não é bom. Sabe como é que ele começa a dizer? Olha o versículo. Ó Senhor. O Senhor, Ele não perde o temor e o respeito por Deus. Irmãos, isso é o óleo mais puro da vida cristã. As circunstâncias não abalaram Abacuque. Não mexeram em nada na fé do amigo Abacuque. O Senhor, olha o que ele diz, o soberano. Queridos, é aqui que eu quero fazer uma pausa e lembrar vocês de algumas histórias. Me deixa lembrar da história de José, que meu amigo Gleiner gosta muito. Meu pregador favorito nas histórias de Gênesis é o Gleiner. Preste atenção numa coisa. Vamos fazer cálculos. José nasceu na família do Jacó, ok? O pai decidiu dar uma capa para ele. Nós não sabemos se a capa era colorida ou se a capa era de manga longa. A única coisa que nós sabemos é, Deus deu uma capa, Jacó deu uma capa para José. E isso foi suficiente para os seus irmãos o invejarem e o odiarem. O tempo passou. O coitado do José teve sonhos. Só é tão bom, né, irmãos? Ainda mais quando é coisa boa. Mas aí ele teve um sonho e ele foi lá contar para a galera. Ó, galera, 12 irmãos, né? Eu fico imaginando como era no dia de trabalho. Trabalhava todo mundo junto. Eu acho que tinha assunto o dia inteiro. 12, gente pra caramba. Aí o José chega para a galera e fala, ó, pessoal, Benjamim, né? Pessoal, deixa eu contar um negócio para vocês. Tive um sonho esquisito. Eu tinha um feixe de trigo. Haviam 11 feixes de trigo. E eles se dobravam diante do meu feixe de trigo. Os irmãos, rapaz, tu tá ficando doido? Tu tá falando que a gente vai se curvar a você? O José, eu não estou falando nada, eu estou contando meu sonho. Essas duas coisas foram suficientes para os irmãos perseguirem ele. Muitos e muitos e muitos dias. Toda vez que os irmãos o viam, falavam, lá vai o sonhador. Lá vai o especial. Sonhador para cá, especial para lá. O José, eu imagino que o José, ele gostava de conversar. Ele teve outro sonho. E ele decidiu, por algum motivo, contar o novo sonho. Agora ele teve um sonho meio Marvel, né? Meio Vingadores. Lua, sol, estrela, aquele negócio todo. E ele falou, ô pessoal, tive um novo sonho. A lua, o sol e as estrelas se dobraram diante de mim. Aí o pessoal, rapaz, agora tu ficou doido de vez. Não bastava a gente se dobrar diante de ti, e agora o pai e a mãe vão se dobrar diante de ti também. Irmãos, essas três coisas foram suficientes para tornarem a vida de José um inferno. Uma capa, um sonho e outro sonho. Os irmãos vão odiar ao ponto de um dia o pai, o Jacó falou,
teus irmãos estão lá com as ovelhas, teus irmãos devem estar num calor terrível, não tem água fresca. Ok, se você foi criança que nem eu e leu essa história, tu deve ter ficado pensando, Mateus, que água fresca era essa naquela época que não tinha geladeira? Mas é o que Jacó diz lá, leve para os teus irmãos uns pães e uma água fresca. Eu imagino que a água fresca era uma água que eles tiravam da fonte e botavam logo no reservatório. Mas eu não sei o que era água fresca, fresca. Ok, o José vai levar pão e água fresca para a galera. O pessoal vê o José passando, ih, lá vai o sonhador. Agora ele se acha maior que todo mundo. Ok. Os irmãos vão ter uma brilhante ideia. Vamos matá-lo. Judá logo levanta, Rúben fala, que negócio é esse de matar o menino? Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro de um poço. Porque ele esperava que os irmãos fossem embora, ele iria resgatar o menino do poço, e ia levar o José de volta para o Jacó, né? Não deu tempo, aconteceu alguma coisa, ele teve que sair, os irmãos venderam José como escravo para o Egito. Pegaram aquela capa bonita que ele tinha ganho, rasgaram a capa, mataram um bicho, sujaram a capa de sangue e levaram para o Jacó. Jacó, só sobrou isso do José, só essa capa suja de sangue aqui, ó. O Jacó achou que José foi devorado por bichos. A história de José continua. Lembra, até agora a Bíblia não conta nenhum pecado de José. Provavelmente ele era um jovem íntegro. José vai ser vendido para o Egito. No Egito, presta atenção, no Egito, como se a história já não tivesse boa. O camarada chega no Egito e ele vira mordomo de um camarada chamado Potifar. O Potifar era o chefe da guarda. Devia ter uma grana legal para contratar uns servos. O Potifar viu que o José era um menino inteligente e falou, José, faz o seguinte, quero saber mais de administração de casa não. Tu cuida dos negócios da casa aí, que eu só vou curtir. O José se tornou o governador da casa de Potifar. Mas a história não para por aí. A mulher de Potifar decide seduzir o José. E o José era um jovem íntegro. O que o José fez? Correu da mulher de Potifar. O que o José ganhou? Cadeia. O camarada decidiu ser fiel a Deus. E o que ele ganhou? Cadeia. Como se a história não tivesse ruim o suficiente, ele vai interpretar 2 sonhos. José é um menino que gosta de sonho. Na cadeia, quando ele ganhou a cadeia, havia um padeiro e um copeiro. Os 2 sonharam na mesma noite, aí falaram, José, tivemos um sonho esquisito, quase um sonho igualzinho. O José, me conta aí o sonho na cadeia. Aí um contou o sonho, o outro contou o sonho, José falou, opa, copeiro, tu vai morrer. Perdão, padeiro, tu vai morrer. Copeiro, tu vai voltar a servir o faraó. Aí o José falou pro copeiro, seguinte, te dei uma ajuda, né, cara, interpretei teu sonho. Quando tu chegar lá pro faraó, conversa com o faraó que eu tô aqui, que eu sou gente fina, gente boa, fiz nada para estar aqui. Inclusive, tem uma teoria, presta atenção, tem uma teoria que provavelmente o Potifar sabia que o José era inocente. Por quê? Imagina o capitão do BOPE, imagina aí o capitão do BOPE. O capitão do BOPE pegou um criminoso, um assassino, matando os amigos na favela, atirando em todo mundo, e ele não vai atirar de volta? O Potifar deveria ter mandado matar José, mas ele não mandou matar, ele mandou prender. O que os historiadores e os teólogos acham? O Potifar desconfiou que a mulher que era culpada, e ele não queria matar o José sem ter certeza. Então o Potifar estava meio que do lado do José, mas ele precisava defender a honra dele. Ok. O copeiro vai sair da prisão. Adivinha só? Tu acha que o copeiro lembrou de José? Tu acha que o copeiro lembrou de José? Não, o copeiro não lembrou de José. Sabe quanto tempo demorou para o camarada lembrar de José? 7 anos. 7 anos para o camarada lembrar que o José estava lá na prisão. Aí sabe o que me intriga? O faraó vai ter um sonho, de novo sonho. Vaca magra comendo vaca gorda e espiga magra comendo espiga gorda. Ninguém interpreta. Aí o copeiro falou, opa, tem um menino que entende de sonho lá na cadeia. Manda chamar o rapaz. José chegou, explicou tudo, o faraó falou, opa, está resolvido. Agora tu vai ser o número 2 do Egito. Não se engane.
Número 2 do Egito não é que nem o Vasco, tá? Calma. Não se ofenda não, meu amigo, calma. Número 2 do Egito era alguém muito importante. Por exemplo, se o faraó não tivesse no trono, ou se o faraó não tivesse na carroça de guerra, o maior era José. O faraó só era maior que José no trono e na guerra. Fora disso, José era o maior. Agora, sabe o que me intriga, meus irmãos? Os irmãos vão voltar, vão passar fome e o José vai ajudar os irmãos. Quando Jacó morre, os irmãos fazem uma reunião. Lembra os irmãos que venderam ele para o Egito? Jogaram ele no buraco? Os irmãos vão fazer uma reunião. Olha isso que interessante. Os irmãos, com medo de José matar todo mundo, fazem uma reunião. Rapaz, Jacó morreu, o pai morreu, vai dar ruim, José é muito poderoso, vai matar a gente tudo. Quando eles chegam lá para falar com José, Gênesis capítulo 50, quando eles chegam lá para falar com José, José vai olhar no olho deles e vai falar, fica tranquilo, o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Eu vim para o Egito para salvar muitas vidas. Sabe o que me encanta em José? Ele não fez nada a vida inteira para sofrer o tempo todo. Querido irmão, deixa eu começar as minhas aplicações. Querido irmão e irmã, às vezes o sofrimento bateu na sua família, irmão, não foi culpa dos seus pecados. A enfermidade bateu na sua casa, não foi porque você não deu o dízimo porque comprou o gás. Querida irmã, às vezes seu casamento foi destruído, não foi culpa sua. Querido filho e adolescente, se você sofreu abuso, não foi porque você tinha algum pecado intrínseco. Tudo isso aconteceu porque o mundo é mau. E o diabo governa o mundo. Quantos adolescentes eu já atendi, achando que o mal que aconteceu na vida dele foi culpa dele, não foi sua culpa. José sofreu o que sofreu, porque os homens são maus, o mundo é mau. Abacuque sofreria o que sofreria por outras circunstâncias, que não as dele próprio. Minha irmã, se você veio de igreja neopentecostal, e eles diziam para você, que se você não fizesse voto de dinheiro todo mês, as suas finanças não iam prosperar. Eles são mentirosos, me perdoe o nome deles. Se você quiser ofertar ao Senhor, oferte com alegria e de espontaneidade. Querido irmão, se você não tem tempo para orar a quantidade que outros oram por dia, e você só tem os seus minutos pela manhã, e com muito esforço você vai até o Senhor pela manhã, orar naqueles poucos minutos que você tem, não despreze os poucos minutos que você tem pela manhã. Os seus 5 minutos são tão santos quanto a 1 hora que eu tenho. Querido adolescente, se você ainda não consegue ou não conseguiu ler a Bíblia toda e muitas vezes, comece devagar e hoje. Queridos, nós precisamos de teologia decente. Essa história de que todo sofrimento é derivado dos nossos próprios pecados é história. Me lembro, certa vez, o Senhor Jesus, no meio de uma multidão, havia um cego. Rapidamente os discípulos perguntaram, por que é que ele nasceu cego? Quem que pecou? Ele, o pai, a mãe, quem que foi? Eu consigo olhar os olhos do meu Senhor, olhando para Pedro e para os demais e dizendo, ele não pecou, a mãe não pecou. Tudo isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta.
Querido irmão, ainda há mais uma circunstância. Quem sabe a sua necessidade financeira não seja para despertar no outro misericórdia e generosidade. Querido irmão, quem sabe se essa doença que bateu na tua porta não seja para mostrar ao mundo que ainda tem crente que ama Jesus, apesar dos apesares. Eu queria dar muitos mais exemplos, mas eu acabaria tocando na vida de alguns irmãos. E eu não quero expô-los, no sentido bom da palavra. Mas eu quero que você pense no seguinte: o que é que José fez para ser lançado numa cova, vendido como escravo, fugir do pecado e parar na prisão, e mesmo assim continuar servindo a Deus? Porque José entendia, nem sempre Deus tem a ver com esse bando de maldade que há no mundo. E José entendeu mais uma coisa. Nós estamos fazendo rabiscos. Nós estamos tentando viver a vida, meus irmãos, e nós tropeçamos. Eu tropecei, você tropeçou. Eu sei que tem páginas da sua vida que você gostaria de apagar. São rabiscos, não deixam a tela da vida bonita. Mas como diz um nobre professor, os homens estão fazendo rabisco e Deus está pintando quadros. Entregue seus rabiscos a Deus. Aquela página feia, Ele pode pintar uma página mais bonita. Não se entregue aos seus erros. Não sucumba à realidade do hoje e do agora. Esse é meu primeiro ponto. Me permita-me contar mais uma história. Quero falar sobre Daniel, um pouco depois de Abacuque. A história diz que, no próprio livro de Daniel, que Daniel provavelmente não tinha mais do que 13 a 17 anos quando foi levado escravo para a Babilônia. De 13 a 17 anos. Eu chuto, não mais do que 15. Ele não tinha mais do que 15 anos. Uma viagem de cerca de 60, 70 dias a pé, de Judá até a Babilônia. Não tem como ir reto. Tu tem que passar pela via mares e descer o rio Eufrates. De 13 a 15 anos, caminhando durante 70 dias por pecados que ele não cometeu. Daniel vai chegar na Babilônia e ele vai ser entregue ao chefe dos eunucos, ou chefe dos oficiais. Lincoln, me faz um favor, coloque Isaías 39, 7. Preste atenção aqui que eu vou narrando a história, eu já vou ler Isaías 39, 7. Daniel é entregue ao chefe dos eunucos. Eu tenho uma teoria embasada nesse versículo. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias, amigo do Isaías, o rei Ezequias, depois que ele foi curado da enfermidade, ele disse isso aqui, ó. Ele vai deixar os babilônios entrarem, os babilônios vão entrarem, e Isaías vai falar, você não devia ter deixado os babilônios entrarem aqui. Deus tem uma sentença, olha a sentença. Isaías profetiza contra Ezequias, o rei de Judá. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão aonde? Provavelmente, quando Daniel chegou na Babilônia, antes dos 15 anos, quando ele foi entregue ao chefe dos eunucos, ele foi feito eunuco. Como se não bastasse, Daniel foi obrigado a aprender caldeu, babilônio, provavelmente alguma coisa de cuneiforme, hieróglifo. Precisava dominar boa parte dos idiomas antigos. Uma educação rigorosíssima. E Daniel se tornou o maior entre os sábios. Pausa. Na sua Bíblia está sábios. Mas você precisa saber o que é sábios no livro de Daniel. Daniel foi escrito em aramaico. A palavrinha é cheia de significados. Preste muita atenção. No capítulo 5 de Daniel, não é mais Nabucodonosor. Daniel agora não tem 15 anos. Daniel agora tem entre 60 e 65 anos. No capítulo 5 de Daniel.
Daniel vai ser chamado à presença de um rei chamado Belsazar. O rei Belsazar, um tolo, completamente tolo, só falando assim, quando o rei Nabucodonosor destrói o templo, o Nabucodonosor pega todos os copos do templo de Salomão, tudo de ouro, prata, bronze, e leva para a Babilônia. O Belsazar decide fazer uma resenha, cheia de concubinas, e ele pega as taças do templo de Deus para beberem vinho e se embriagarem, no capítulo 5 de Daniel. Vai acontecer algo surpreendente, ele verá uma mão na parede, escrevendo, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E ele vai ficar desesperado, porque ninguém entende o que está escrito. Ele manda chamar todos os sábios, só que ninguém consegue interpretar. Aí a mãe dele vai falar assim, ó, havia um homem sábio, instruído e letrado, Daniel, que falava pelo Deus do céu. Mande chamá-lo, ele ajudou Nabucodonosor. Quando Daniel chega na presença dele, os sábios não conseguiram interpretar. Como que os sábios interpretavam sonhos e visões? Provavelmente através de, não vou lembrar o nome da palavra agora correto, e eu queria falar o nome da palavra para não descrever o processo, não vai ter como. Hepatografia. É algo assim, mas eu vou ter que descrever. Como que os sábios interpretavam as coisas? Bichos eram abertos através do fígado e um ritual era visto o futuro. Tem amplo e vasto material sobre isso. Se você quiser ler, depois eu te envio. Provavelmente, preste atenção, e aqui que é o fio da meada. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele foi feito eunuco, ele aprendeu sobre todos os idiomas, o nome dele foi mudado, e ele foi obrigado a aprender rituais. Sangrar bicho. Agora, sabe o que eu acho de interessante na vida de Daniel? Quando a mão aparece lá na parede, escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, o camarada, o Belsazar, faz uma pergunta para o Daniel. Uma pergunta. Daniel, és tu o homem da época de Nabucodonosor, o meu pai? E aquilo entra com uma flecha no meu coração. Perceba, Daniel não tem mais 15 anos. Ele está com 60 e tantos anos. A maior parte dos estudiosos diz que ele já estava aposentado da vida política. Irmãos, eu tenho uma pergunta. Se daqui a 30, 40 anos forem chamar a gente, nós seremos aquele povo que ainda ama Jesus ou nós já nos dobramos à Babilônia? 60 anos. E ele continuava temente a Deus. A Babilônia não pôde corromper o coração do Daniel. Tentaram mudar o nome, tentaram castrar, mas não conseguiram encostar no coração de Daniel. Ok, vou para a minha última ilustração. Um tempo depois disso aqui, antes de Alexandre o Grande dominar o mundo, existia um rei chamado Artaxerxes, que foi interpretado, os irmãos agora vão lembrar melhor disso, no filme 300, pelo Rodrigo, agora eu não sei o nome dele, se é Santoro ou Santoro, o brasileiro. No filme 300, o rei Xerxes é um grande rei, como aparece na Bíblia, ou Artaxerxes. Ele domina sobre 127 províncias. Ele domina da Índia até Roma, provavelmente, e até o Egito. Sabe o que eu acho de mais precioso nessa história bíblica? Uma jovem judia chamada Radassa, ou Esther. A história conta que nesse período houve perseguição contra os judeus.
Tentaram matar judeus novamente. Esse negócio de matar judeu não começou com Hitler, não, tá? Esther, Herodes, o faraó do Egito, pessoal gosta de matar judeu, tá? A história comprova isso. Existe antissemitismo na Terra. Se você não concorda com isso, você discorda da história, ok? A história conta que em mais uma dessas vezes que tentaram matar os judeus, a Esté se tornou rainha da Pérsia. Como que a Esté se tornou rainha da Pérsia? O rei Artaxerxes, que dominava sobre muitos reis e sobre muitos reinos, era um tolo. Certo dia, ele decidiu dar uma festa. De novo, um rei tolo dando festa. E ele decide ficar embriagado durante muitos dias, irmã Rose. E ele tem uma brilhante ideia. Homens bêbados só têm ideias desastrosas. Qual foi a ideia que o camarada teve? Vou mandar chamar a rainha Vaxi, para que todos os homens vejam quanto a minha mulher é linda. Está no livro de Esté, só você ler. Eu não iria falar sobre isso. Homens, seu principal dever é proteger sua mulher e não expô-la. Ele manda chamar a Vaxi, e a Vaxi, tô fora. Eu vou entrar numa sala cheia de homem bêbado? Não vou. Ok, mas no mundo antigo, isso era suficiente para mandarem matá-la. Ninguém poderia recusar o chamado de um rei. É por isso que eu defendo que Davi provavelmente seduziu Batseba, porque ela não poderia recusar não ir. A Vaxi fala, eu não vou. Os oficiais falam, rapaz, se a mulher do rei não obedece ele, que mulher que vai obedecer alguma coisa? A Vaxi vai ser expulsa, nunca mais pode ver o Xerxes, ou Artaxerxes. Ok, a Esté vai passar por um processo seletivo de beleza. Óleos, especiarias, cuidado de pele, vai se tornar rainha. Um dia vão tentar matar os judeus. Um dia vão tentar matar os judeus. O seu primo ou tio, nós não sabemos se era primo ou tio, o texto é difícil, chamado Mardoqueu ou Mordecai, fala para Esté, Esté, tu lembra que tu é judia também. E Deus te colocou aí com um propósito. Se tu não agir, Deus vai agir de outra forma. Esté vira para o tio, primo, fala para ele, orem todos, jejuem 3 dias, e eu vou na presença do rei. E se eu morrer, morri. A grande questão é, por que ela morreria na presença do rei? Assim como ninguém podia recusar entrar na presença do rei, ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. Esté judia, não pediu para ser rainha de nada, se tornou rainha e ainda teve que lutar uma guerra política. E no dia que ela teve que lutar a guerra política, o dinheiro dela estava em jogo. A posição social dela estava em jogo. A vida dela estava em jogo. E sabe o que Esté disse para a vida, para os status sociais e para o dinheiro dela? Se eu perder tudo, perdi. Sabe o que José, Daniel e Esté me ensinam? A mesma coisa que Abacuque. Ainda que nada dê certo, ainda que tudo exploda, ainda que não venham as respostas, eu me alegrarei no Senhor. Eu tenho uma satisfação acima dessa vida. Irmãos, o propósito da vida cristã não é adquirir, mas conhecer a Deus, ser satisfeito em Deus e gozar de Deus, ser alegre, feliz, desfrutar da vida de Deus. Mas todo o propósito da vida cristã hoje é o que a gente consegue acumular. Não. José me ensina que não é assim. Daniel me ensina que não é assim. E Esther me ensina que não é assim. E eu termino no versículo 18 e 19.
que nós podemos glorificar a Deus, apesar das circunstâncias, apesar dos apesares. Abacuque diz, ainda assim, apesar das circunstâncias, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não é clichê. Nossa maior alegria é a salvação, irmãos. Se nós negarmos isso, nós negamos a obra do Senhor na cruz. A nossa maior alegria é a salvação. É nela que está nosso exulte, a nossa alegria. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, soberano, Ele é o nosso Deus, nós estamos entregues a Ele, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, o soberano, é a minha força. Abacuque não tem poder para lutar contra Nabucodonosor, mas o Senhor tem. E Abacuque termina, ele faz os meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Provavelmente essa metáfora do cervo e dos lugares altos é uma metáfora difícil, tá, irmãos? Se você vê outra interpretação por aí, o outro pode estar certo, eu não tenho certeza. Mas provavelmente essa metáfora, ela faz referência, os pés dos cervos conseguem andar em lugares difíceis. Lugares altos aqui é que mesmo passando por lugares difíceis, nós conseguimos estar com o coração em lugares altos. A minha pregação hoje é para incentivar o teu e o meu coração a ser satisfeito em Deus, apesar das circunstâncias. Mateus, eu tenho perguntas para você. Você está dizendo que o cristianismo, santo é quem vive triste para sempre? Pelo contrário, o texto diz, eu me exultarei no Senhor. Dá para ser feliz em meio à tristeza. É o maior paradoxo. Como que pode? O fulano perdeu isso, perdeu aquilo, a casa não vai bem, as finanças também, e está rindo. Dá para chorar e rir. É a vida de Abacuque, é a vida do cristão. Porque no final do dia, a nossa alegria e a nossa força vem do... Mateus, eu tenho perguntas. A sua pregação hoje é um incentivo a que eu pare de orar pelo milagre que eu desejo, ou pela cura do meu filho, pela conversão, pelo casamento que vai mal, pelas finanças? Óbvio que não. Eu vou estar aqui quarta-feira, cansado, de novo, orando com os irmãos pela mesma coisa. Vamos levar cada pedido em oração, vou anotar e levar para minha casa, vou orar no meu trabalho de novo. Não é um convite a pararmos de orar, mas é uma reflexão de, e se não acontecer como nós queremos? E se o mal bater na nossa porta e não se desdobrar da forma que a gente gostaria, vamos abandonar o Senhor? E se o conselheiro, fui até o conselheiro, estou caminhando para o final nas aplicações. E se o conselheiro, Mateus, fui conversar com o conselheiro, rapaz, tu me incentiva esse negócio de discipulado, cheguei lá, tinha dado mole, o conselheiro me deu um aperto, Mateus. Agora eu quero largar Jesus. Não, irmãos, conselheiro te deu um aperto, receba a admoestação do Senhor. Ore por isso. Mateus estava na porta da promoção, fui demitido. Acontece, irmãos. Vamos abandonar o Senhor? A minha pregação hoje não é um incentivo a deixar de crer nos milagres, a deixar de crer na vida de oração, a parar de ter um coração que anseia nos céus se rasgando e generosidade de Deus. Não! A minha pregação de hoje só tem um motivo. Andaremos como José, Daniel, Esther e tantos outros santos que adoraram a Deus, e Abacuque, que adoraram a Deus apesar das circunstâncias ou não? Por último, pergunta apologética. Talvez você tenha se tornado cristão porque você viu algum milagre, algum feito poderoso, uma revelação, etc, etc, etc.
E eu louvo a Deus que tu tenha vindo ao cristianismo através disso. Deus pode curar um câncer. Deus pode salvar um pecador que você nunca imaginaria salvar. Deus pode fazer muitas coisas, irmãos. Mas hoje, a sua fé é fundamentada simplesmente em quem Deus é ou no que Ele faz. Porque quem Deus é aconteceu na cruz e é seguro você crer. É seguro você se depositar. Termino para o caminho da oração com as frases de Pedro. As frases do apóstolo. Portanto, sejam conhecidas por meio de orações e súplicas todas as vossas necessidades diante de Deus. Eu continuo incentivando. Ore, igreja. Clame pelo milagre. Clame pelo transformar de Deus. Mas se nós pensarmos, Senhor, se tu não fizer, eu te largo, talvez a nossa fé esteja apoiada no lugar errado. Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que eu tenha edificado os irmãos, e eu queria convidar vocês a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor.